se o movimento indígena hoje está em pé, como os senhores estão vendo hoje, né? Porque dependeu muito das bases. A nossa bandeira de luta era a autonomia, a autodeterminação. Então nós não podemos pertencer a nenhuma instituição. Não podíamos ser instrumento de nenhuma outra instituição, seja da igreja, seja da ONG, ou seja de qualquer outra organização governamental. Eu devo gastar numa média de 2 meses para visitar essa área todinha. Uma vez viajamos com o companheiro Afonso, que é tesoureiro da UIB, viajamos 15 dias só para visitar só o Rio remando. A região do Rio Negro é marcada especialmente por longas distâncias e rios repletos de corredeiras. O transporte não é fácil e viagens de mais de um dia fazem parte do cotidiano da população. Além de fornecer barcos e botes com motor de polpa para as associações, a FOIRN iniciou em 94 a implantação de uma ampla rede de radiofonia. O trabalho partiu do zero, onde antes não havia um só rádio, hoje há mais de 100 unidades funcionando como o único meio de comunicação entre a sede e as comunidades. Positivo, é o Coquito mesmo que está modulando aqui da Ilha das Flores. Houve problema no barco, o motor deu problema na mangueira que puxa gasolina. Só agora deu tempo de terminar esse serviço por aqui e testar o rádio com vocês aí em Gabriel. Câmbio. Isso aí acabou despertando muito interesse pelo lado administrativo público, né? Então eles viram que realmente a FOIRN começou a crescer, construindo sede, instalando rádio. Isso aí abriu as portas para que emissários do governo viessem até nós para discutir realmente o que é que nós queríamos com isso. E aí a gente foi muito claro com eles, que nós estamos defendendo os interesses indígenas, que o que nós queremos é a demarcação de terra, né? Isso é a nossa luta, né? E talvez até por alguma estratégia política do próprio governo, ele acabou aceitando essa opinião quando a gente conseguiu envolver o setor do alto escalão do governo brasileiro para então apoiar a demarcação de terra aqui no Rio Negro. Uma vez definido o modelo de demarcação, através do qual uma parte seria feita por uma empresa de engenharia a ser contratada, que abriria os pontos geodésicos, e um outro bloco independente, chamado de consolidação e formulação de um plano de proteção, a cargo disso da FOIRN, seria implantado paralelamente, se passou então a montar a estrutura propriamente de execução deste projeto. A gente criou, na verdade, 21 frentes de trabalho, e composto com 2 coordenações, né? Uma coordenação geral, onde estava a diretoria da FOIRN e mais a assessoria do ISA, e uma coordenação operacional que era formada por uma equipe de 4 pessoas, somente para dedicar os trabalhos da demarcação. Durante o trabalho, sobretudo das frentes de plaqueamento e fiscalização, houve um grande trabalho justamente de mobilização das comunidades. Essas equipes viajavam, os trechos de rio estavam previamente avisados pela radiofonia de que a equipe da demarcação ia chegar, e aí a rotina se repetiu ao longo de todos os rios. Ou seja, as equipes chegavam, desciam, se reuniam com a comunidade, apresentavam o trabalho da demarcação, distribuíam mapas, foram feitos mapas especiais em lona plástica, deixavam o boletim da FOIRN com as informações sobre a demarcação e com facsímile das portarias de delimitação. Então, em algumas dessas regiões, por exemplo, as equipes de demarcação chegavam e havia todo um trabalho ainda preliminar de entendimento sobre o que de fato as equipes de demarcação estavam fazendo ali. Para nós, a palavra demarcação
significa oficializar uma área que já era dos índios, que já sempre foram dos índios. Nós queremos conduzir a nossa terra de acordo com as nossas normas indígenas, né? E nós, pela nossa tradição, pelo nosso conhecimento, pela nossa própria convivência, nós achamos que a terra é a mãe. Terminada a parte da empresa, terminada a parte de consolidação das picadas, etc., tudo convergiria para uma grande assembleia na qual se esperava que o governo federal viesse e homologasse as demarcações. De modo que, formalmente, em nome do presidente e em nome da dona Ruth Cardoso, eu gostaria de passar às mãos do presidente os mapas da demarcação. Além disso, uma das bandeiras também, né, a gente como lema colocamos terra e cultura, né? Terra a gente já conseguimos demarcar e já está homologada. A cultura fica meio fraco. Porque o pessoal sempre dizia que a cultura indígena estava morta e que não adiantava mais discutir sobre esses assuntos. Então foi quando a gente criou, por exemplo, uma oficina entre os dois grupos indígenas, né, que foram os Uananos e os Tuiucas, na época que a gente chamou de Encontro de Irmãos, e isso foi logo após essa homologação das terras, da qual seria o último passo assim, de festejar, por exemplo, a demarcação, né, e mostrar para o outro lado que a cultura indígena, apesar de tantos anos, estava viva. Muito bem, cidade de São Gabriel, 20 horas mais 37 minutos, programa aí, Vozes do Rio Negro, e hoje aqui nós estamos conversando, a pequena entrevista aqui com a diretora lá da FOIRN, a senhora Rosilene Pereira Fonseca, é esse mesmo seu nome? É isso, tá certo, né? Se eu errei, desculpa aí, tá bom? E agora nós vamos aí... A FOIRN produz ainda o programa de rádio Vozes do Rio Negro, que é transmitido para toda a região. O programa promove a valorização da cultura indígena e é o principal canal de divulgação das atividades da FOIRN. E também, né, uma das coisas que eu pude observar nessa viagem, que o atendimento à questão da saúde indígena tem chegado, né, até nas fronteiras. Isso é um trabalho da FOIRN, né, em parceria com o governo federal.